Olá, fofuras, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou fazer a pintura do rostinho dessa fofurinha aqui, que é a Bruna, uma designer de sobrancelha que saiu aqui no ateliê. Então eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui o processo da pintura dos olhinhos dela e da sobrancelha. Aqui ela não vai estar totalmente acabada porque eu tô em processo ainda de confecção dela, mas em breve essa lindeza vai estar prontinha aqui para poder divulgar para vocês o resultado final dela e eu mostro para vocês os outros detalhes. Aqui eu comecei fazendo primeiro o desenho com lápis de escrever, que eu fiz na parte inicial, que vocês já viram que já estava pronto. E aqui eu vou fazer agora a pintura da pupila com a tinta marrom. O olho dela é um olho castanho e aqui eu vou fazendo o formato já com esse marrom escuro, porque o olho dela é um castanho escuro. O amigo dela, o Elbert, que me solicitou essa fofura para presentear, ela me falou que o olho dela era castanho escuro ou preto. Então eu evito um pouco o preto, porque a pupila é preta e o ideal é, a gente quase não tem olhos pretos por aqui, mas é sempre um castanho escuro na maioria das vezes. Eu vejo por base do meu próprio olho, que é assim mesmo. Preto, preto, preto a gente não tem. Mas aí a gente utiliza sempre o tom castanho escuro, que é o mais aproximado. Então aqui eu usei um marrom bem escuro e deixei ele bem escurinho mesmo. Fui fazendo aqui os detalhes ali para você ver que deu uma borradinha. Eu vou aproveitar e limpar enquanto tá molhado, para poder dar seguimento ao acabamento dessa fofura. E aqui, aí com paciência, eu utilizei esse pincel aqui com a ponta um pouco fina. Eu gosto de usar ele, mas eu também uso um outro aqui também, que é mais chanfradinho, para fazer essa parte. Mas na hora aqui, acabou que eu usei esse e também deu super certo. Aqui eu estou limpando o excesso que é onde borrou ali, com algodão e água. Algodão umedecido em água. E aqui eu vou usar esse bem fininho, que é um daquele normal ali mesmo, que eu cortei e deixei a cerda bem fina para poder fazer a sobrancelha. Vou fazer a sobrancelha também com a tinta marrom, que aqui é tinta PVA fosca, que eu sempre uso para fazer esses detalhes atualmente. E vou fazendo aqui pelinho por pelinho para poder fazer aí o formato da sobrancelha. Aqui eu vou tirar um excesso, deixar um pouquinho mais retinho. Estourou um pouquinho a iluminação, mas eu só vi depois que já estava gravado. Aconteceu isso com outro vídeo também, que eu gravei no mesmo dia. Eu não tinha me dado conta, porque o jeito que eu coloquei aqui para gravar, eu não estava vendo a imagem da tela. Mas aí nos próximos vídeos não vai acontecer, porque agora eu já sei que eu não posso colocar o flash aqui junto com o ring light, que dá um contraste muito grande. Mas dá para vocês verem aí basicamente qual foi o processo. Aqui para você ver que eu fiz a pintura ali da pupila dela e da pupila do formato do olho, né, da cor do olho, e deixei secando enquanto eu estou fazendo a sobrancelha. Eu sempre faço isso durante os processos, mesmo que eu não esteja fazendo no próprio boneco, eu faço outra peça enquanto dá uma ressecada na tinta pra gente poder vir fazendo o outro passo, tá bom? É sempre bom você deixar a tinta secar bem, para não borrar, não misturar os tons e depois que secar virar uma tonalidade que a gente não quer. Então aqui eu vou fazer esse detalhe aqui agora dos cílios. Os cílios dela eu não tinha feito de lápis, mas você pode fazer a lápis também. Às vezes eu faço, mas algumas outras vezes eu acabo deixando para poder fazer com ele direto. Nesse caso aqui eu não fiz. E eu fiz ali só uma marcação para poder ver aonde que ia ficar a altura entre um e outro, para ficar o mais próximo possível. E aqui eu fiz no olho mesmo. Não tinha feito o desenho dele antes. Mas é sempre bom a gente fazer o desenho para que você tenha um norte, principalmente se você tiver no inicinho, não tiver muita segurança ainda. A maioria das vezes eu faço, mas aqui acabou que eu tinha apagado. Apaguei a sobrancelha dela, então eu passei o algodão úmido e depois ficou ruim para me escrever com lápis, né? Não tem como, a peça tem que estar totalmente seca. E como eu não tava com essa disponibilidade de tempo, aí eu fiz no olho mesmo. Aqui eu fiz o desenho da pupilinha dela de lápis por cima do marrom e agora eu vim fazendo o desenho com o preto, para você ver a diferença que dá. O marrom fica aí o olho escuro mesmo, mas se eu tivesse feito tudo preto, ficaria preto, preto e a pupila dos olhos não daria destaque, né? É importante a gente ter essa noção desses detalhes. Aí aqui eu vou tirar o excesso aqui, depois aqui eu vou fazer uma maquiagem nela, vou passar uma sombra, um brilho, vou passar
fazer o detalhe aqui da boquinha, mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês até essa parte aqui agora. Eu tô colocando a iluminação dos olhos e depois eu vou fazer o acabamento aí da pintura da boquinha e colocar também uma sombra nela. E logo eu mostro pra vocês como que ficou essa lindeza prontinha na boneca, já na base, a peça totalmente pronta. Um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo, fiquem ligadinhos que tem muita lindeza vindo por aí. Tchau, tchau! Aproveita e deixa o seu like, hein? Não esquece não. Tchau, tchau!